Se você, como líder, não tem tempo na tua agenda para sentar individualmente com os seus liderados, você não está cumprindo o seu papel. O que você está fazendo? Você está toda hora descendo para o gramado e querendo entrar em campo. Cruza, deixa que eu bato. O que é liderança para você? Quais são os principais desafios da jornada de um líder? Como que o autoconhecimento pode te influenciar nesse processo? Hoje vamos ter um papo incrível com uma pessoa que é referência no assunto de liderança, assim como no processo de facilitação de aprendizagem. Eu sou Bruno Amaral e este é mais um Veroncast. Esta conversa tem o apoio da Veron Institute. Com nossas trilhas de formação, você obtém conhecimentos que vão além da teoria, conectando na prática o que há de mais inovador na indústria da engenharia e construção. O próximo passo da sua carreira te espera na Veron Institute. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Veroncast, o podcast da Veron, que vem falar sobre inovação, melhores práticas em projetos e, sobretudo, como alavancar bons resultados. Estamos aqui na 6ª temporada falando sobre gestão e hoje um tema super legal, pessoal. Vamos falar sobre liderança. E mais uma vez aqui com meu amigo Gustavo Roberti. Mais uma vez junto. Não dá nem pra sentir saudade, né? Não dá, cara. Toda semana aqui com você. Toda semana aqui. Mas você gosta de mim. É legal que é sempre um papo legal, sempre é um assunto novo. Sempre convidado importante. Sempre convidado importante. Então, sempre trazendo pra nossa audiência assuntos interessantes para o desenvolvimento pessoal, profissional. Então, por isso que a gente faz questão de estar aqui. E agora a gente está onde? Em BH. Estamos em Belo Horizonte, saímos de São Paulo, agora estamos em Belo Horizonte nessa nossa ponte aérea para lá e para cá. E hoje é liderança. Então, temos uma referência em liderança. Então, tenho certeza que o papo vai ser alto astral, um papo muito bom, a gente vai aprender muito. Aprender muito, cara. E esse convidado, a gente tentou já uma vez fazer com ele um episódio. Estamos insistindo. A agenda dele é complicada, a gente está insistindo dessa vez. Viu, pessoal, como é que é importante aqui a gente ter a presença. Paulo Campos, né? Que honra ter você aqui conosco. A gente teve a oportunidade de fazer um processo de facilitação com você agora na Veron. E ter você conosco, sem dúvida, vai ser um momento de aprendizagem para vocês. Paulo, deixa eu te apresentar primeiro, né? Acho que é até difícil, né? Assim, conseguir aqui numa mini bio, resumir aqui. Mas o Paulo, pessoal, ele é um facilitador do processo de aprendizagem. E quando a gente fala no processo de aprendizagem, é um processo de liderança, então é muito legal, né? O Paulo é um dos principais especialistas, né? Quando a gente for buscar aí no Google, né? Vocês forem buscar o Paulo Campos, vai ver livro do Paulo, né? Sendo um facilitador desse processo, né? Instituições de ensino de referência, como por exemplo a Dom Cabral e outras. Então, Paulo, muito obrigado pela presença. Tem uma bibliografia do Paulo, né? Um livro, né? Que a gente vai falar bastante sobre ele aqui hoje, né? Que é a estreia do líder. Então, para você que está estreando ser um líder, ou para você que está em processo de transição, né, de liderança, sem dúvida fica aqui uma boa dica de leitura. Paulo, muito bem-vindo, obrigado por estar aqui conosco, meu amigo. Obrigado, Bruno, obrigado, Gustavo, uma honra estar aqui com vocês. É muito legal a gente poder falar sobre liderança, sobre aprendizado e como é que isso impacta o dia a dia de um profissional dentro da organização. Legal, maravilha. Paulo, para a gente começar essa temática, e aí ponto curioso que eu não trouxe aqui, né? A gente sempre muda o roteiro, hein, cara? A gente nem fala com ele. Você, né, começou sua carreira como educador físico. E depois você foi para a linha de administração, foi para a linha de gestão, liderança. Então, conecta pra gente assim, quando que a temática liderança se conectou a quem é o Paulo? Ou seja, quem é o Paulo por trás, né, dos bastidores e como que você foi mordido por essa temática de liderança na tua trajetória profissional? Muito bom. Na verdade, eu sou o pai do Henrique e do Frederico, casado com a Fernanda, sou um paulistano, moro em Curitiba, e o meu trabalho sempre foi relacionado principalmente com maneira que eu posso facilitar as pessoas a aprenderem. Né, a minha primeira faculdade realmente foi educação física lá na USP, depois eu fiz administração de empresas na FAAP, fiz pós em comunicação, em psicologia positiva e tenho um mestrado em psicologia da educação focada em adultos aprendendo, processo de aprendizado de adultos. Eu acredito que sempre eu gostei muito do tema liderança, né? A coisa mais antiga que eu tenho assim, eu fui escoteiro durante um tempo e fiquei sempre fascinado
como os grupos, né, a gente chama de matilha, né, as equipes que você tem dentro do escotismo, como o impacto do líder era muito significativo no desempenho e no comprometimento da turma. Uma coisa bacana, assim, por exemplo, no escoteiro, né, quando você está fazendo uma trilha, o líder vai na frente, né, depois o sublíder, né, o subcoordenador, o submonitor, ele é o último e vai diminuindo o tempo de escotismo até que o que anda atrás do líder é o mais novo. Legal. Né? Então, aí já me chamei a atenção, porque a primeira vez que eu fui ser escoteiro numa trilha, eu fui atrás do líder, né? E me fascinava porque ele direcionava, ele era um cara da minha idade, só que ele tinha mais experiência. E daí eu fui, tava na época do vôlei, do Bernardo, Jornada nas Estrelas, né? 84. Eu estava para prestar a faculdade e eu achei que educação física ia ser legal, porque eu gostava e achava interessante esporte, nadei, enfim. Uhum. Só que depois, quando eu entrei em educação física, no terceiro ano, eu percebi que era legal a educação física, mas eu não ia conseguir, talvez, me realizar sendo um professor de educação física, apesar que eu dei aula de natação, mas logo eu entrei para a linha da recreação. Então, durante meus 4, 5 anos como professor de educação física, ou como profissional, como estudante, eu dava para fazer recreação em hotel, fazia recreação em acampamento, fazia recreação em festa de aniversário, enfim. E aí, cara, eu falei, cara, isso aqui não é o meu futuro. Eu acho legal, acho que é gostoso, mas aí eu fui fazer administração de empresas na FAAP. E na época, né, minha família é classe média esforçada, né, eu justamente fui fazer educação física na USP, a USP você não paga. E falei com meu pai falou, não, eu não tenho condições de bancar. A minha avó falou, não, eu pago a sua faculdade. Cara, 3 meses depois, a minha avó me avisa que ela não ia ter mais condições de pagar porque ela teve um problema de saúde e ela tinha que priorizar na saúde dela. E quando eu entrei em educação física, Gustavo e Bruno, além de ter entrado em educação física em 86, eu entrei na matemática da PUC. Fiz 6 meses de matemática, falei, cara, isso aqui não é minha praia também. Enfim, como todo jovem, você vai testando. E no primeiro semestre na FAAP, cara, eu tive um professor chamado Jair e ele dava aula de matemática financeira. Cara, na primeira aula, tipo, quantos alunos tem na sala? 63. Quanto é 15% de 63? Tanto. Esse é o número que vão passar. Pô, que legal. Cara, ele já começou assim. E eu falei, pô, professor, legal, tomara que eu esteja nesse grupo, tal, beleza. Veio a primeira prova, e quando ele falou a minha nota, era 8,5. Eu, porra, 8,5, né? A segunda nota foi 2. A terceira nota, 2,71. Então, aí, ele olhou pra mim e falou assim, na próxima prova, você vai sentar na minha frente, porque você colou muito. Eu falei, não, professor, pode pôr, eu fiz matemática, tal. Dei uma desafiada nele. E no dia que saiu a segunda prova, na véspera, minha avó tinha falado que não ia mais poder pagar. Cara, e ele me pôs na frente dele e eu tirei 9. E eu fui falar pra ele, ó, professor, sua matéria pra mim tava moleza, mas eu não vou poder, do jeito dele, eu fumava cachimbo dentro de sala de aula. Olha isso. 1989. Ainda bem que a gente mudou. E aí, cara, ele falou pra mim, poxa, você vai desistir, mas por que você não quer ser meu monitor? Eu falei, o que faz o monitor? Ele falou assim, o monitor você tem que vir uma vez por semana, ficar 2 horas na faculdade atendendo os alunos com dúvida. Falei, tá bom, professor, e que vantagem Maria leva, né? Ele falou assim, 95% de bolsa. Olha, caramba. Cara, então durante 4 anos, eu fui monitor de matemática financeira. E acredito que foi ali que eu percebi que eu gostava dessa coisa de facilitar as pessoas a aprenderem. Porque eu criei um caderno, então na época era Xerox, então você ia lá na Xerox e falava, eu queria a apostila do monitor de matemática financeira. E eu consegui converter dos 15% só que passavam para 15% só que reprovavam. Que legal, cara. Cara, e ali eu percebi que eu queria ser, então, esse tipo de cara. Talvez um professor, mas não sabia muito do quê. Terminei, na sequência eu já tinha feito as 2 faculdades, fui fazer uma pós na SPM. E a primeira aula que eu tive uma das primeiras aulas foi criatividade, professor José Predebon. Cara, Ctrl+V, Ctrl+C. Grudei no Predebon e falei, Predebon, você precisa de um monitor? Ele falou assim, eu ia adorar, pô, que legal, mas aqui não paga nenhuma bolsa. Falei, não tem problema. Cara, e durante 2 anos eu fiquei sendo o monitor do professor de criatividade. Então eu preparava a aula dele, a gente trabalhava junto, ia na casa dele e tal. Depois de 2 anos, a professora Ailza, que era coordenadora, diretora da faculdade da SPM, perguntou assim, Paulinho, vai abrir uma turma a mais de criatividade no próximo semestre. Nós estamos em 2º semestre de 96. Você vem a semana que vem para ser entrevistado. Talvez você vai ser contratado. Rapaz, passei o fim de semana estudando teorias da criatividade, mapa mental e tal. Chegou no dia da entrevista, a professora Ailza
Naquela época se fumava dentro da escola. E ela fumava um cigarro longo chamado Charme. Ela bateu assim, né, acendeu o cigarro e falou assim, fale de você. Aí eu contei a minha história de vida, onde eu nasci, o que eu fiz e tal. Cara, quando eu tava mais ou menos chegando no momento atual, ela apagou o cigarro e falou assim, tá contratado. Eu falei, nossa, professora, meu sonho era ser professor na SPM, mas só não vai perguntar nada sobre criatividade, sobre inovação, teoria e tal. Ela falou, não, meu filho, você vai aprender dando aula. Eu só queria saber se você tinha didática. Que legal. Cara, então eu comecei em 96 com um professor na SPM, da disciplina de criatividade. E nada é por acaso, né? Como eu tinha sido uns 4 anos recreador, 5 anos eu trabalhei no Clube Med, como GO, então eu conhecia muito disso. As minhas aulas de criatividade eram uma festa de lazer, na verdade. Era prática, né? Era prática, cara. Então eu levava as teorias, mas fazia os jogos. Então até quando os professores viajavam para Rio Grande do Sul, que tinha uma sede da SPM, ou Salvador, principalmente, Bahia, eu sempre levava cheio de bugiganga, né? E lógico que as minhas aulas eram as mais legais, porque era uma aula prática, né, divertida, né, e então ali eu falei, cara, essa é o meu barato, e para fechar, eu acabo vendo uma oportunidade para dar aula na área de fator humano, que era uma área de pessoas, e aí eu me realizei, porque eu vi que era interessante criatividade, mas talvez a liderança fosse mais tangível, e mais de propósito, né? Assim, você poder contribuir de uma maneira mais significativa. E aí eu começo na SPM, faço o meu mestrado, e dali para frente sempre eu trabalhei em consultorias, em faculdades, nos temas vinculados à liderança, autoconhecimento e trabalho em equipe. Então essas são as minhas 3 áreas que eu gosto e acredito que posso contribuir. Que massa, que A gente história falou top. que era legal, né? Assim, por que a gente demorou a conseguir? Tá vendo? E como é que Maneiro as demais. coisas se conectam, né? Acho que é legal, quando a gente olha a vida. Às vezes a gente olha a vida muito onde que tá. Né? E foi uma conexão de pontos que te fez chegar onde você tá. Acho que isso é E legal. que o Jobs, né, tem o discurso clássico em 2005 em Stanford, que ele fala que a gente deve olhar para a vida olhando não para frente, mas conectando os pontos, né? Exato. Connect the dots, né? Que é Connecting. exatamente nada é por acaso. Ele faz o curso de caligrafia, que depois ele tem a ideia de fazer as letras da Apple, né? Do Macintosh, assim por diante. Muito né? bom. Pensar de forma estratégica, né? Você estava falando sobre o escoteiro, né? Uhum. Quando você falou sobre o escoteiro, de liderança e tal, eu lembrei do livro que você indica no curso, que indicou do curso do Shackleton. Do Shackleton, Isso, do exatamente. Endurance. E eu tô lendo ele agora. Ah, sensacional. Em cima daquela tua indicação, eu falei, fiquei interessado, falei... Ó, já fiquei feliz. Falei, vou ler pra... E é engraçado que, assim, é um livro que, teoricamente, é um livro de história, né? Contando a história e tal, uma aventura. Mas como você consegue perceber, se você estiver bem atento e tentar capturar no meio do livro as questões de liderança, né, de motivação, de direcionamento de equipe e tal, como que ali tem ensinamentos interessantes numa história de vida e tal. Então, bastante interessante, é algo que conectou, quando você falou do escoteiro, da visão de liderança, me conectou a essa história. Pegando esse ponto, né, assim, e é uma temática até... Liderança, né? Então, pro Paulo, e você fez essa pergunta pra gente, acho que ficou legal na estreia do líder, falou assim, pô, o que é liderança pra gente, né? Então, acho que a sala tava cheia de novos líderes em transição. Se fosse definir, Paulo, pra você, né, o que você entende como uma boa prática de liderança, e num outro olhar também, olhando a tua visão, você como um facilitador de processo de aprendizagem, tá em contato, né, com alunos, tá em contato com empresas, o que você enxerga de principais oportunidades, até para quem está nos ouvindo, em relação a lacunas de desenvolvimento de liderança. Então, o que é e quais são as principais oportunidades de desenvolvimento de liderança? Boa. Primeiro, vamos lá, então, a parte conceitual, né? Liderança é um conjunto de líderes, né? Então, quando a gente pensa em definir liderança, o que faz essas pessoas que, numa organização, são em menor número, mas elas têm um poder e uma responsabilidade de direcionar os outros 85% das pessoas. Porque se tiver muito cacique, pouco índio, o negócio não anda, né? Então, eu entendo isso de uma maneira bem básica para quem está nos assistindo, liderança é um esporte de contato. Né? Liderança é um esporte onde você tem que ter proximidade, né? E essa proximidade que vai fazer com que você seja reconhecido como líder por aquelas pessoas que, de uma certa maneira, já estão vinculadas a você pelo cargo. Né? Então, eu vejo que o líder é alguém que tem a responsabilidade de preparar a nova linha de sucessores de uma organização.
Então, como vocês foram meus alunos, né, e a gente faz esse exercício na aula, o sucesso de um líder é ter em uma palavra complete, né? Então, tanto numa aula na fundação ou num cliente, eu peço que eles coloquem isso no Mentimeter, né? Então, aquela nuvem de palavras, e vem sucesso. O sucesso do líder é ter resultado, equipe, pessoas, metas, vendas, e poucas vezes vem a palavra sucessor. Então, a principal responsabilidade de um líder é garantir uma nova geração de pessoas que vão comandar a empresa. Quando você está trabalhando num grupo assim, que tem líderes de diferentes tempos de casa, às vezes eu peço para fazer uma linha ombro a ombro do cara que tem menor tempo de liderança e o cara que tem maior tempo de liderança. E normalmente fica uma linha grande, né, um U, vamos dizer assim, né, do menor e do maior, e aí eu olho os dois extremos, né? Eu falo, olha, vocês que são os jovens, como líder, vocês olham para aqueles que estão lá na frente e falam assim, cara, isso aí me inspira, é isso aí que eu tô com vontade de fazer. Se hoje fosse o meu último dia de vida, eu tô fazendo algo que me deixaria feliz, né? E os caras que estão lá na frente já para se aposentar ou que já estão cumprindo aí a sua etapa naquela organização, eles têm que olhar para a turma de fora e falar assim, cara, como é que eu posso ajudar eles a quererem permanecer, a quererem se desenvolver? Então, feito isso, o seu papel é criar espaço para que as pessoas queiram se desenvolver. E a melhor forma que você consegue influenciar que as pessoas queiram se desenvolver é através do exemplo. Então, quando a gente fala de aprendizado, por isso que ele conversa muito com a questão do líder, né? Porque é esperado que um líder seja um lifelong learner. É esperado que o líder seja alguém que regularmente está se desenvolvendo. Então, você que está assistindo o podcast, por exemplo, ele está buscando um aprendizado. Então, quando um líder regularmente está se desenvolvendo, quando ele mostra para as pessoas que ele tem que se atualizar, que ele tem que, muitas vezes, abrir mão de algumas crenças que ele tinha. Por exemplo, uma crença que muitos de nós vivenciamos é que liderança era comando e controle. Né? E hoje, uma leitura mais atual, mais contemporânea de liderança, você justamente vai delegar, você vai dar mais autonomia, até porque os níveis hierárquicos das organizações diminuíram muito, se você imaginar, há de 50 anos para cá. Né? Então, parecia várias pessoas para chegar lá naquela posição, e hoje os times são mais ágeis, você sabe melhor do que isso, né? Nos times que a Verum trabalha. Então, com esse nível hierárquico menor, é mais fácil eu entender e contactar esse líder. Então, eu acabo estudando muito mais o líder e conhecendo o líder muito mais do que normalmente o líder conhece os seus liderados, né? Eu costumo brincar que há um grupo de WhatsApp que o líder não está, né? E que os liderados estudam, falam e criam teses sobre ele, né? Então... Será que a gente tem isso? Não sei. Duvido. Vamos mudar de assunto, né, cara? Mas quando o líder, então, ele precisa conhecer as pessoas que ele vai liderar, então ele precisa investir um tempo em conhecer as pessoas, né? Uma reflexão, né? Você é capaz de falar de cada um dos seus liderados no que eles são e não no que eles fazem, né? Então, quem é a pessoa que está atrás daquele cargo, né? Então, o líder é alguém que se preocupa na construção de sucessores e ele investe um tempo no seu desenvolvimento para ser um exemplo de alguém que é atualizado, né? Que conhece o que ele faz e, ao mesmo tempo, ele vai criar o espaço para que as pessoas possam se desenvolver. Interessante algumas coisas que você trouxe aí, Paulo. Primeiro a questão dos sucessores, porque isso às vezes confronta com aquela mentalidade de, pô, a pessoa vai roubar meu lugar. Perfeito. Né? Então, é uma outra visão. Acho que a gente tem que mudar esse mindset, né? E um ponto também que você trouxe que achei bastante interessante, inclusive eu li um post que você divulgou, acho que essa semana, diferença, e aí você podia trazer esse conceito que eu achei bastante interessante. A diferença do ter e do ser, né? Ótimo. E aí, tentando trazer um pouco do que você escreveu ali, e me conectou bastante de que no nosso mundo hoje de performance, de resultado e etc., a gente acaba focando muito nas metas e no que a gente tem que conseguir, etc., né? E não realmente no desenvolvimento pessoal e profissional, numa evolução. Então, achei bastante interessante. Se você pudesse contextualizar isso, acho muito top. bom.
O primeiro ponto que você trouxe, né? Esse post, na verdade, foi uma leitura de um livro que eu estou meio que já terminando, e de um cara chamado Paulo Galo. Esse cara foi o cara de RH no Fórum Internacional de Davos. Né? Ele tem uma experiência, um italiano sensacional. E ele conta num TED que eu assisti, e eu já vou incorporar isso na fala, porque a gente aprende também assim, né, com algumas referências. Ele pede que as pessoas se deem uma nota de 0 a 10, o quanto você conquistou de coisas até hoje. Os seus resultados, as suas posses, as suas metas alcançadas. E aí as pessoas dão uma nota de 0 a 10. Ontem eu dei uma aula onde eu usei o Mentimeter e eu pedi para que eles dessem a nota no Mentimeter. Então eu tive a média. Legal. Então a média foi 8,9. Pô, legal. Agora vem. Agora, olhando de novo a tua história, dê uma nota de 0 a 10, o quanto você se transformou no que você gostaria de ser ou no potencial que você acredita que você tem. E a média foi 7,2. E ali, logo de cara, eu falei, então, até escrevi um post antes de ontem, né? Porque acho que uma coisa legal de você trabalhar, de você aprender, é que você tem que colocar para fora o que você aprende, né? Aqui vem até, quem está nos ouvindo, uma definição simples sobre aprendizado, que eu aprendi com o Conrado Schlohauer, que ele fala que o aprender não é colocar conteúdo para dentro. Aprender é colocar conhecimento para fora. Você, de fato, você aprende quando você consegue explicitar o conhecimento por meio de uma performance melhorada. Ou seja, você aprende para fazer algo melhor. Mas se você só lê o livro de receita, você não está aprendendo a fazer bolo. Então, você tem que explicitar. E se eu tenho que ser coerente, cara, apliquei na aula seguinte e vi que fez resultado. Então, voltando ao que o Gustavo falou, normalmente, e o Paulo Galo fala isso e confirmou na aula de ontem, que normalmente a nota mais alta é no ter e a nota mais baixa é no ser. Então isso reflete exatamente o que ele trouxe, que a questão da ganância, do resultado a qualquer preço, ou a busca só por metas, acaba muitas vezes não investindo no ser. E aí, para voltar ao que você tinha falado, Bruno, a base do desenvolvimento de um líder é autoconhecimento. Né? O primeiro passo para um líder, de fato, se desenvolver é ele entender o que ele é e quanto isso está próximo do que as pessoas percebem dele. Porque a tua equipe, ela vai até entender um erro. O que ela não vai permitir é uma incoerência. Exato. Quando você fala uma coisa e faz outra, você perde uma coisa chamada credibilidade. E a credibilidade, ela é o que suporta um líder. Porque credibilidade vem de crédito, né? Vem de credo, coisas que você acredita. Então, a base para alguém pensar em se desenvolver como líder é você se conhecer. E aqui vai uma dica duca, como tem no meu livro, né? Faça terapia. Cara, eu faço terapia há 10 anos, cara. É a melhor coisa que você pode fazer para se conhecer. Porque eu vejo que, até pensando num líder mais sênior ou num líder novato, muitas vezes você vai estar sozinho. E um terapeuta, um psicólogo, ele é alguém que está sendo pago muitas vezes para te ouvir, para te desafiar, e você pode encontrar um método que talvez faça mais sentido. Por exemplo, na minha coluna desse mês, na revista Você RH, eu escrevi sobre um documentário da Netflix chamado Stutz, que é um psicólogo e ele tem uma terapia muito prática, muito pé no chão sobre o seu desenvolvimento. Então ele não é um cara que vai a fundo e só ouve o cara, ele dá dicas práticas. Então, vai um documentário na Netflix muito legal, que eu acho que pode ser um caminho, mas vai fazer a terapia que vale a pena. Que é performance, né? Saber do que olhar pra dentro. Ontem, por curiosidade, eu tava no terapeuta da minha filha. A filhinha vai fazer 7 anos agora. Legal. E você fica, vou colocar minha filha de 7 anos no terapeuta ou não, né? Mas o mundo hoje está muito caótico, né? Então levar, né? Você tem um momento de reflexão, é super importante. Fundamental. Lá em casa os dois entraram. E aí, Paulo, acho que só para fazer alguns connecting the dots, né? Acho que você trouxe um ponto, você trouxe a visão do escoteiro lá atrás, né? Então, no papel do líder, né? Você falou que o aprendiz, né? O primeiro mais novo, ele tá olhando, né? Tá atrás dele. Então, essa é a observação. E aí, para continuar conectando os pontos, né? A estreia do líder. Então, fica a dica, pessoal. Uma boa referência de leitura. Tem diversas... Dica Duca. Dica Duca. Veja o Estreia do Líder. Muito bom. Indico.
O que te levou, né, na tua jornada, né, você que tinha blog na Exame, né, o que te levou a escrever esse livro e por que o livro, né? Boa. Em 2007, eu estava dando aula no INSPER e uma das minhas alunas era a Juliana Demari, que virou uma grande amiga, e a Ju era, na época, editora da Você S.A. E quando terminamos o curso, ela perguntou para mim se eu não gostaria de ter um blog. Estava no surgimento do blog, nós estamos aí em 2010, mais ou menos. Então, na revista Você S.A., a gente criou um blog que se chamava Mochileiro Corporativo, porque eu já morava em Curitiba e estava em São Paulo, então a gente tinha uma turma que pegava todo segunda o batidão das 6 horas da Gol, pousava às 6h50 em Congonhas. Eu estava no Itaim 7h30, que é um bairro de São Paulo, perto do INSPER, e 8h30 eu estava em aula. E às vezes tinha aluno que falava para mim que chegou atrasado, né? Eu falava assim, você tá de sacanagem, cara, você não sabe a hora que eu saí de casa, né? E aí, para começar a escrever o blog, eu falei para Juliana, qual é o dia que você me dá? Pensa em temas. A minha mulher, Fernanda, também é jornalista, ela falou assim, você precisa ter umas 4 temas de coluna. Então eu falei, legal, eu vou falar sobre o aprender, eu vou falar sobre liderança, que eu gosto, eu vou falar sobre aprendizado, e faltava 3 temas no início, até que um dos editores, que hoje ele é um dos caras de comunicação da Ambev, o Lucas Rossi, ele uma vez no almoço, ele falou assim, cara, acho que está faltando o último pedaço desse caminho, que é o transformar. Eu falei, pô, legal. E aí eu comecei a ter os 4 temas na coluna. Um pouco mais para frente, eu uma vez fui fazer a conta de quantos blogs, quantos textos eu tinha. Cara, eu tinha mais ou menos uns 130, 150 textos no blog, e espalhados pelos capítulos. Eu falei, cara, isso aqui acho que dá um livro. E aí eu fui buscando uma lógica, né? Quer dizer, aprender sobre você, autoconhecimento, e aprender sobre os outros. Bloco aprender. Liderar, entender os fundamentos da liderança e o básico da gestão. Nós estamos falando de feedback, nós estamos falando de delegação, nós estamos falando de avaliação de pessoas. Depois vem o ensinar, porque o teu papel como líder é criar espaço para as pessoas aprenderem. Então, entender sobre teorias de aprendizado, entender sobre formas que as pessoas aprendem, isso está relacionado com segurança psicológica, porque num ambiente onde o erro é punido, ninguém aprende. Né? Os caras que erram na empresa, como é que são tratados? Professor, não trabalham mais na empresa, ninguém vai inovar, ninguém vai buscar diferente. E por último, transformar no sentido da transição que necessita de inteligência emocional, e o transformar quando a última parte do livro é exatamente sobre propósito. E uma vez até um aluno falou, professor, mas na maioria dos cursos que eu vejo, o propósito é o início. Eu falo assim, não, o propósito é o início, mas para quem está lendo o livro, ele termina com o propósito, porque dali para frente começa a prática. Né? Então, o propósito é o último ponto. Então, ali eu percebi que eu tinha uma linha de raciocínio e que o objetivo do Estreia do Líder é que, ao passar por essas 4 etapas, você aumenta a consciência do profissional sobre alguns recursos que ele pode acessar para que ele possa praticar o papel de líder de uma maneira consciente e de uma maneira prática. Muito bom. O livro foi publicado em 2017, quando eu fiz 50 anos, e uma montadora, uma diretora de RH de uma montadora, eu fui entregar para ela o livro em 2017, novembro. Eu entreguei o livro na feira da HSM, que normalmente é na primeira semana de novembro. Na semana seguinte, ela me liga e falou assim, cara, você precisa transformar esse livro num curso. Eu falei, num curso? Ela falou assim, cara, porque tem um encadeamento que eu achei legal e eu quero 4 turmas. Que legal. Pô, então eu falei, de novo, né, cara, aquele negócio, tem que estar na área para perder gol, né, cara? E aí, então, esse meu cliente, foi meus primeiras 4 turmas da Estreia do Líder foi lá. Cara, e foi uma coisa de tentativa e erro, a primeira turma mais ou menos, porque eu vi uma melhoria aqui, enfim. Terminou e eu comecei a vender para outras empresas, 2018. Eles usaram as 4 turmas. Em 2019, eles também compraram mais 3 turmas. E chega em dezembro de 2019, ela me liga dizendo, olha, a gente vai querer mais 4 turmas para o ano que vem. Falei, pô, maravilha, obrigado. Só que eu tenho uma coisa boa para você. Eu falei, o que é? Eu preciso que você emita a nota completa hoje. Porque se eu não usar esse valor nesse budget, eu perco esse valor para o ano que vem. Porque as empresas multinacionais, se você pede 100 mil, mas ficou só usando 80, por que o ano que vem você quer 130, se você não usou o teu? Cara, e foi sensacional, né? Porque eu emiti a nota em dezembro, no dia, 25 de janeiro eu recebi, e 20 depois começou o Covid. Nossa. Cara, então quando começa o Covid, eu tava com dinheiro em caixa, sou professor, galera, né? Então tinha uma certa estabilidade e tendo que
a inovar em Sim. cima como todo mundo, Sim, né? A sim, capacidade nossa de aprendizado na pandemia, Sim. né, foi sensacional, né? Então, o Estreia do Líder, ele já era meio híbrido, então ele acabou se transformando hoje no meu principal forma de apoiar e contribuir com o desenvolvimento da liderança num programa que ele tanto pode ser só online, tanto ele pode ser híbrido, né? Híbrido é aquele que tem uma parte presencial e uma parte online. Então, o livro hoje, acho que ele já vendeu umas 10 mil cópias, assim, ele é muito apoiado em cima dessas 4 etapas, e talvez pela minha formação, por toda a minha história, eu acredito que ele é extremamente prático, interativo, e ele faz com que você entenda que o aprendizado ele acontece entre os encontros, não na aula. Né? Então, hoje em dia, as metodologias ativas, né, a forma de aprendizado é justamente o que você faz entre os encontros. Então, por isso que o aprendizado ele não pode ser um evento, ele tem que ser um processo. Então, vocês que fizeram a formação, nós começamos em abril, nós terminamos em agosto, porque a cada 15 dias tinha um encontro, e essa regularidade que também vai fazer a diferença, porque você tem os grupos de prática, você tem uma galera que está junto com você que é mais divertido. Fantástico. Tinha aquela frase que sempre você falava no início, né? A expectativa. Sua expectativa não pode ser maior que o seu preparo. É isso aí. Que era uma frase para checar se você tinha feito ou não os exercícios, né, cara? Até para ajustar. Você E tudo dedicou. bem se não fizer, né? Mas não pode ter expectativa alta. Essa frase Agora- é do livro do Bernardinho, de um treinador de basquete, alguma coisa de vôlei, alguma coisa assim. Legal. Agora, ele estava contando a história do processo do livro, né? E ele falou das colunas e tal. Qualquer semelhança é mera coincidência. Não né? é? Não parece? Eu falei contigo, a gente tá. A gente também fez essa reflexão em cima dos N Veruncast que a gente fez, né? Perfeito. Então, 30 e tantos esse ano. A gente chegou e falou assim, putz, Tem umas categorias tem aqui. umas categorias aqui, Perfeito. tem uns conhecimentos interessantes aqui, pô, tem os bastidores, etc. Então dá para fazer algumas histórias interessantes. Então a gente tá com um projeto aí de fazer o livro contando a história do Veruncast. Vamos ver se a gente cria vergonha na cara e começa. Já lançamos o desafio, já fizemos a clusterização, então assim, já tá em processo. Tá em processo. Mas eu acho que hoje a inteligência artificial ela ajuda muito nessa ajuda. qualidade de Exato. ganhar velocidade disso, né? E acho que o ponto que você falou, né? Conhecimento, ele tem que ser contado e praticado, né? Então, acho que essa democratização, o Veruncast vem muito por isso, de democratizar o conhecimento. Senão fica uma coisa interna, né? E é legal, né? Até no meu processo, aí vou falar um pouco do meu processo de aprendizagem em relação ao Veruncast. A gente se prepara antes, Sim. né? A gente tá aqui durante, e depois tem um pós que é o que a gente assimilou, né? Então, eu mesmo, durante os episódios, eu escuto, entendo, para entender quais são os principais achados. Porque no processo de aprendizado é isso, né? É muito em relação ao momento que você tá, que você vai estar ouvindo aquele ponto. Então, como que eu pego aquele suco do Paulo aqui e eu consigo trazer isso pro meu dia a dia para conectar os pontos? Você trouxe um ponto que eu quero explorar agora em relação ao aprendizado, que é, né, para nossa liderança, que é super legal, né? Eu, no processo de liderança, se eu não tenho um autoconhecimento, se eu não sei quem o Bruno é, como que eu aprendo, como que eu lidero, como que eu vou enxergar o outro? Não, até no processo de liderança. De interação. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Talvez conectando com o líder de si versus líder de outros, né? Você trazia o exemplo também do time de futebol, né? Jogador técnico. Perfeito. Então, trazer esse conceito interessante. E até trazer as armadilhas, né, que tem. Porque muitas vezes a gente vai no piloto automático, até tirar ali o mindset, não, eu já sei que eu já sei, então vou no piloto automático e vou liderar dessa forma. Mas será que de fato eu parei ali, eu sei como é que é o meu estilo de liderança, como é que é o meu estilo de aprendizagem, como é que é, né? O MTBI tem diversas ferramentas hoje que você consegue ali saber como é. Então, se você puder trazer um pouquinho, né, o aprender, né, quem eu sou, seria interessante para nossa audiência. Boa, acho que o primeiro ponto que você trouxe, né, fica como sugestão aqui para o Veruncast, a grande pergunta de aprendizado que todo líder pode fazer no final de qualquer conversa com a sua equipe, ou individual ou em grupo, é o que foi útil para você. Quando a gente pergunta o que foi útil para você, então você que está assistindo a gente, no final faça essa pergunta, o que foi útil para mim assistir a entrevista? Porque quando a gente identifica o que foi útil, a gente identifica o que pode ser aplicável, o que pode ser prático. Então, esse é o primeiro ponto, porque não adianta nada você assistir o Veruncast e você não aplicar. É legal, você conheceu gente diferente, mas você não está efetivando o aprendizado, você só está conhecendo mais informações. Então, esse eu acho que é o primeiro ponto. De fato, é o autoconhecimento a base, e o líder ele precisa justamente praticar de uma maneira regular
pedir feedback para suas equipes, pedir feedback para os seus pares, pedir feedback para o seu líder. Quanto mais você regularmente pede feedback, mais você entende o impacto que você causa nas pessoas e também você demonstra, pelo exemplo, que é importante eu identificar o que eu estou impactando, porque aí você dá um feedback para o teu liderado, mas você nunca pede feedback para ele, de novo, você está sendo incoerente. Né? Então, o feedback a melhor maneira que ele, líder, vê o impacto que ele está fazendo. Então, você regularmente... Você deve, no papel de líder, sentar com cada um dos seus diretos e fazer a boa alinhamento de expectativa. O que está legal, o que não está legal, o que a gente pode fazer. E para você que está ouvindo a gente, você no papel de líder, quando você fizer essas reuniões de alinhamento, no final, faça 3 coisas, né? Você pergunte qual é a data, você defina já com ele qual é a data da próxima reunião, para que o teu liderado perceba que isso é um processo e não uma coisa esporádica. Segundo, quais foram os combinados, o que eu me comprometo a fazer e o que você se compromete a fazer. E o terceiro, a pergunta de aprendizado. E aí, o que foi útil à nossa conversa? É importante ressaltar que essa conversa, esse 1 a 1 que a gente fala, é um alinhamento de expectativa. É diferente de uma reunião de metas, de quanto você vai faturar, quanto você vai atender, quais projetos você vai... Isso é uma reunião de trabalho. Nós estamos falando de um alinhamento de expectativa. Agora, nisso que o Gustavo trouxe, né, sobre o líder de si, líder de outro, então o conceito que está por trás disso é um indiano chamado Rancharan, onde tem um livro chamado Pipeline de Liderança. O Pipeline de Liderança, imagina como se fosse o pipeline de uma onda, né, são várias camadas que ela tem. Então, a analogia que a gente faz com o jogador de futebol é que você começa como jogador, né, líder de si. Depois você vira técnico, líder de uma equipe. Depois você vira diretor de futebol, líder de um departamento. E assim você vai por diante, né? Líder de um time, depois você pode ser presidente de um time, você pode ser presidente da Confederação Nacional, presidente da Confederação Mundial, e depois você é preso. Não, brincadeira, mas é só... esse é o pipeline que o cara segue normalmente, né? Mas é preso de frente... Ou não, depende do lugar. Se for no Brasil, não. Se for em Nova York, né? Em frente ao parque, né? O Central Park e tal, enfim. Mas pegando essas duas primeiras transições, né? Ou seja, líder de si para líder de uma equipe, ou seja, quando você é jogador e vira técnico, essa é uma primeira transição e é esse o foco do livro, a estreia do líder. Porque se ela não for bem feita, na maioria das empresas, como é que o cara aprende a ser líder? É como antigamente você ensinava o cara a nadar. Você joga, ou afunda, ou nada. Entendeu? Você vai muito na tentativa e erro, né? Só que o cuidado dessa transição é que se você não faz isso de uma maneira... Não existe perfeita. Mas de uma maneira onde você ofereça o erro como uma forma de aprendizado, onde você tem uma regularidade do líder, desse novo líder, né? O líder de líderes, né? Que está apoiando e tal, para o cara poder se desenvolver. Então, o livro vem apoiar isso. Agora, quando você vira essa transição de líder de si para líder de equipe, o Rancharan, ele fala que existem 3 dimensões que você deve estar atento: habilidade, administração do tempo e foco. Então, quando você fala de habilidade, na metáfora que você trouxe do jogador, quando eu era jogador de futebol, minhas habilidades eram passar, cabecear, chutar, né? Quando eu passo a ser técnico, eu não preciso ser bom nisso agora. Agora vai ser comunicação, vai ser feedback, vai ser construção de relacionamento, estratégia, né? Quando eu sou jogador, o meu tempo é gasto em concentração, treino, jogo, balada, pagode e Bitcoin, né, cara? Quando eu viro técnico, eu tenho que reorganizar esses espaços de tempo, e quando eu uso esse mesmo espaço de tempo, treino, por exemplo, eu agora não treino, eu dou instrução para o treino. Eu posso até delegar o meu treinador de goleiro para ir lá treinar o goleiro, eu não preciso ficar lá me esforçando. Então, eu uso o meu tempo de uma maneira diferente. E por último, foco. Quando você é jogador, o teu foco é gol. Quando você é técnico, o teu foco é o título. Muito mais do que uma vitória, porque é o título que você vai virar imortal. Né? Não posso deixar de falar do nosso Tele Santana, né? Que a gente lembra dele até hoje como São Paulino, porque o cara nos ajudou lá, né? Ué, porque isso ficou há muito tempo atrás, né, cara? Mas tudo bem. Mas somos o único trimundial, né, cara, do Brasil. Eu não posso falar de futebol, não. Vamos lá, vamos mudar de assunto. Então, agora, nessas 3 dimensões, habilidade, administração do tempo e foco, o melhor rastro, o melhor indicativo, o melhor marcador para ver se você de fato se promoveu
Porque quando Legal. você é promovido por algo que você fazia bem e agora você não pode mais fazer. Como assim? Cara, se você fazia muito gol, agora você não faz mais gol, porque você não entra em campo. Se você era vendedor e agora você é gerente de vendas, você não vende mais, você ajuda os caras a vender. Então, primeiro, e como é que você percebe se você se promoveu? É você olhar como você está usando o tempo. Então, vocês que foram meus alunos, a gente faz um exercício que chama rodar, rotina, oportunidade, desenvolvimento, ativação e relacionamento, que é você olhar como é que você está usando agora o seu tempo. Então, se você como líder não tem tempo na tua agenda para sentar individualmente com os seus liderados, você não está cumprindo o seu papel. O que você está fazendo? Você está toda hora descendo para o gramado e querendo entrar em campo. Cruza, deixa que eu bato. E isso é perigoso, porque feito de uma maneira muito próxima, a gente chama isso de microgestão, o cara está fungando no seu cangote, e de uma certa intensidade faz com que o grupo se desmotive ou o grupo, estrategicamente, passe a delegar para cima, que é, e aí, Gustavo, o que eu faço? E aí, Bruno, o que eu faço? Que é muito mais confortável, porque se der errado, cara, eu fiz o que você falou. Então, eu não dou nada de autonomia e nem de protagonismo. E, por outro lado, o técnico que fica o tempo inteiro, né, o novo líder, microgestão, ele não faz o papel dele. E aí o líder dele tem que fazer esse papel. Então, aí você começa na metáfora, é o diretor de futebol querendo escalar o time, né, e o técnico querendo entrar em campo. Já viram isso? Porque você está deixando um vácuo da liderança, né? Você não está fazendo o que é seu papel. Então, o conceito dessa metáfora, e que o Charan traz do pipeline, é muitas vezes para dar consciência que se você não tiver um banco de reservas preparado para a gente assumir a posição de líder, você corre o risco de, num crescimento orgânico, ou seja, está vendendo mais, nós estamos crescendo. Você olha para o banco de reserva, você não tem gente preparada para substituir. E acho que não tem dor pior para um CEO, para um dono de empresa, quando ele percebe que ele não está conseguindo preparar a gente. E aí o que ele vai ter que recorrer ao mercado, que não é ruim, você traz uma outra visão. Sim. Só que se todos os seus caras estão sendo promovidos, estão vindo de fora, você está perdendo a sua cultura, você está desmotivando a equipe. Porque é a cultura que vai dar a característica, né? Por exemplo, eu conheço o time da Verum, talvez há 6, 7 meses trabalhando nesse projeto, mas ontem até falando com a Sabrina, uma qualidade dos profissionais que eu trabalhei da Verum, para mim foi o alto grau de engajamento, ou seja, quem estava presente, estava presente. Então, o Paulo sempre fala isso, né? O diretor de RH, o Paulo Moreno. Se o cara veio, que esteja presente. Se ele não pôde vir, por inúmeros motivos, tá tudo bem, ninguém tá cobrando a presença, né? Agora, se vier, esteja presente. Então, acho que esse era o primeiro ponto. Mas uma qualidade era do comprometimento, do nível de conhecimento que tem, de experiências que vocês já tiveram. Então, realmente faz com que essa qualidade dos líderes que estão aí embaixo do Davi, vamos dizer assim, né? Tem um líder inspirador, tem um líder que dá espaço, como ele muitas vezes estava nas aulas também demonstrando exemplo. Então, são essas questões da cultura que você começa a perceber de cada organização e que se transformam. A gente não fala mais de retenção de talento, porque ninguém fica preso, mas que você fala de gestão de talentos. Né? Você tem que ter um bom grupo de líderes preparados para assumir novas posições. Que os caras queiram ficar, né? Que os caras tenham espelhos, que eles consigam aprender. E aí você falou... Não, você falou várias coisas e, na verdade, se conecta com o início da nossa conversa, né? Da preparação dos sucessores. Perfeito. Né? Tudo isso, no final, está voltado, está vinculado à preparação dos sucessores. E, no meu entendimento, do que você trouxe aí, para mim, é uma das principais principais questões nesse desenvolvimento de liderança, que é justamente... a questão de saber delegar, né? Porque eu só vou conseguir sair do campo de futebol e ir pro banco de reservas, enfim, treinar o time, se eu estiver tranquilo, se eu entender que esse processo faz sentido e eu direciono a responsabilidade para o time fazer as atividades que eu antigamente fazia. Isso, de certa forma, traz confiança para o time, né? Você direciona a confiança, mais responsabilidade, você desenvolve as pessoas e tal. Mas essa talvez seja o principal questão que uma determinada pessoa enfrenta nessa necessidade de galgar steps, né? Para chegar à liderança. Você ter a tranquilidade de que, não, eu vou confiar ao outro
eu vou direcionar essa atividade para o outro, para que ele faça da maneira dele. Pode ser melhor, pior, etc., mas vai ser da maneira dele, porque ele vai aprender com isso. Isso. E eu vou estar tranquilo de que eu não vou entrar e etc. e tal. Então, acho essa questão de aprender a delegar e uma das coisas do curso que mais me marcou foi aquela ferramenta de delegação. Para mim é o principal, assim, para a gente largar as responsabilidades que nós tínhamos antes e pegar novas responsabilidades. Porque aí você começa a liderar, né? Porque senão você tá fazendo, né? Foi o que você falou, você tá cabeceando, você tá dando passe, né? Uma característica de um bom líder é quando ele é dispensável. Tipo, você não faz falta. A turma tá tocando. Sabe o teu papel é usar o seu tempo para apoiar, para desenvolver, mas não para fazer. Só que aí, muito legal que você trouxe, Gustavo, porque muitas vezes, primeiro que a delegação ela é necessária, mas ela primeiro precisa de uma prática regular de feedback. Porque você só pode delegar se você conhece para quem você está delegando e que você tem uma certa intimidade e proximidade para falar, cara, isso aqui está errado, faça de uma maneira diferente, senão você tem que ter muito dedo para falar, vai ficar magoado, pegar uma geração mais jovem, sim, que não tem tanto casca, né, de porrada, assim, então fica magoado, então você tem que tomar cuidado. Agora, a delegação, ela é um fator importante para que ele fique dispensável, ou seja, que ele não precisa dele, para que ele entre em férias, né? Você tinha falado disso, né? O medo de perder o meu lugar, mas por outro lado também, se você não delega, você vai ficar para sempre naquele lugar. Porque eu não consigo... Você também não consegue se movimentar, porque, como diz a moçada, a fila anda, né? E você não tá... Você continua naquela posição, a mesmo lugar há muito tempo. Acho que alguns indicadores, né? Assim, quantos líderes você promoveu na organização? Quantas pessoas você deu a oportunidade dessa primeira liderança? Isso é um indicador. Quantos continuam até hoje na empresa? Né, também é outro indicador. Então, você, ao longo da sua história como líder, você também começa a ter exemplos de pessoas que você preparou, às vezes você apostou errado, às vezes você conseguiu, às vezes o cara não ficou na empresa, ele foi para o mercado porque não tinha mais espaço para ele, mas esse papel da delegação ele é importante. E o que o Gustavo trouxe aqui, fez a lição de casa, Gustavo, né, que os 7 níveis da delegação é uma das metáforas que você pode usar, porque a delegação ela não é preto e branco, ela tem tons de cinza. Então você vai aos poucos transferindo o poder de decisão para o liderado. Num primeiro momento você mostra para ele como é a decisão, depois você traz consciência, depois você toma a decisão junto com ele e ele vai aos poucos só te consultando e no final ele toma a decisão e ele não precisa nem mais te procurar. Então, a ferramenta ela é legal, os 7 níveis da delegação, que é de um livro chamado Management 3.0, do Jürgen Apollo, que mostra que essa mudança, você usando esse mapa de 7 níveis, você pode, junto com o seu liderado, falar, nessa tarefa, qual desses níveis você acha que está? Eu estou aqui e você está aqui. Ou seja, eu acho que eu estou delegando pouco e você está louco para eu delegar. Porque há um mês eu fiz um trabalho com um grupo de C-Level, e uma das dores que eles trouxeram é que eles esperavam que os liderados deles tivessem mais protagonismo, dessem mais autonomia. E aí depois eu compartilhei com eles, né? Porque quando eu trabalho com novos líderes ou com líderes de líderes, um dos pontos que mais eles reclamam é que eles têm pouca autonomia, que eles têm pouca oportunidade de tomada de decisão. E aí eu falo assim, vocês têm conversado? Porque você está querendo que ele tenha mais protagonismo, que ele tenha mais autonomia, e ele está esperando. Então, essa soltada da mão, essa soltada do comando, ela é uma habilidade importante, não está certo nem errado. E para fechar, dizem, né, que quando o Jobs estava construindo a Pixar, ele pediu para colocar dentro de cada tijolo a frase, não importa quando e como, desde que você me entregue no prazo e com qualidade. Porque essa é a essência da delegação. Olha, cara, não importa quando você vai fazer e como. Você só precisa me entregar no prazo e com qualidade, para não ter retrabalho. Então, quando o líder passa, mais pensando hoje, né, em horários flexíveis, né, em trabalhos remotos, quando você tem uma boa delegação, o cara pode trabalhar em casa, ele pode trabalhar de qualquer lugar, mas no dia tal vai estar na tua caixa postal, ou no teu e-mail, no teu WhatsApp, o que ele pediu, né? Então, a delegação ela é um fator fundamental, porque ela é uma demonstração que o ego não ganhou essa parada. E ela te exige, né, o autoconhecimento da minha gestão de tempo e eu conhecer o próximo, né? Sem dúvida. Então, acho que isso é legal e por muitas vezes, acho que o ponto que você trouxe, né, explorando esse ponto, né,
que na estreia do líder, ele vale tanto para um líder que ele tá entrando numa cadeira, mas às vezes a audiência... Eu tô mudando de função, eu tô mudando de empresa. Uma outra transição. Uma outra transição. E muitas vezes a liderança, ao ela mudar, ela esquece de conhecer o time. Então, assim, o que eu, enquanto minhas habilidades e meus resultados que eu tenho que chegar, como que eu tô nesse novo contexto? Então, acho que e aí pegando transformar, né, conectando os pontos aqui, você falou do propósito, né? Então, o resultado que eu vou gerar, que eu tenho que gerar, tá conectado com as habilidades atuais? Tá com o meu time? Boa. Então, como que a gente traça, né? A minha formação eu vim da Falcone. A Falcone, né? Super. O Falcone, ele falava muito isso, né? Da liderança, é o líder que atinge metas com o time, né? Fazendo a coisa certa, Fazendo a coisa certa. Pronto. Então, como que assim, a nossa audiência, olhando agora na etapa de liderar, muitas vezes a gente se boicota pela gestão do tempo, né? E aí agora, avançando, né? Então o líder, ele fez essa gestão do tempo, ele conseguiu delegar, ele está liderando. Quais desafios que você enxerga hoje nesse mundo nosso, né, caótico, de transição, que sempre aconteceu, mas que tem geração, né, N gerações ao mesmo tempo, como é que você enxerga hoje o papel da liderança num mundo tão diverso, no mundo que ele exige que você está atuando com pessoas de diversas faixas etárias? O que você deixaria, né, para a nossa audiência em relação ao papel da liderança nesse contexto mais caótico? Acho que o primeiro ponto é você abraçar a diversidade. Tá claro que o que vai trazer resultados significativos para a organização é quando a diversidade ela é acolhida dentro da empresa. Uhum. E a diversidade em todos os sentidos que a gente pode pensar. Ou seja, muitas vezes você trabalha numa empresa que você percebe um certo padrão. Você percebe que, pô, aqui todo mundo é muito parecido. Tem até um cartoon bem parecido, né? Que tá todo mundo com a mesma camisa, com a mesma cor, a mesma calça. Bom, né? E o cara fala assim, por que a gente só tem ideias iguais, né? É ótimo esse cartoon, né, cara? Porque todo mundo só pode vestir o preto. Né? Só pode vestir essa... Então, acho que a primeira questão é a diversidade. Acho que o segundo ponto importante, que pelo menos para mim faz muito sentido, é a questão da segurança psicológica. Né? Então, a Brené Brown, né, a Amy Edmondson, né, a Amy Edmondson que trouxe esse conceito aí na década passada para a gestão, a segurança psicológica é uma crença compartilhada que naquela equipe pode-se correr um risco interpessoal. E o que é correr um risco interpessoal? É quando alguém tem a coragem ou a confiança de dizer, eu não sei, eu errei, eu preciso de ajuda e me desculpe. Então, quando o líder, ele frequentemente pede desculpa, diz que não sabe, pede ajuda, ele também está demonstrando que eles podem fazer isso, né? Porque se o líder achar que ele é super-herói e que ele não deve pedir ajuda, ele está dando a mesma hora. Então ninguém pode pedir ajuda. Aí você tem o burnout, você tem várias doenças aí, né? A depressão, né? Como uma característica dessa sociedade pela falta de coragem dos líderes serem vulneráveis. Então, eu acho que é a diversidade e a questão da vulnerabilidade. Porque a vulnerabilidade não só cria o espaço para que as pessoas possam dizer eu não sei, eu preciso de ajuda, me desculpe, eu errei, e também ela cria uma oportunidade para que o aprendizado ocorra de uma maneira mais real. Porque se eu estou num espaço onde eu não posso errar, por sinal tem uma dica de leitura muito legal, né? O melhor livro do ano passado de gestão foi publicado agora já em português, chamado O Jeito Certo de Errar, que é da Amy Edmondson. E ela vai fundo nessa questão do erro, porque cabe ao líder identificar que existem 3 formas de erro, né? O erro de checklist, cara, desatenção, por isso que tem o checklist, então repete de novo. O segundo erro, o erro complexo, que é um erro que desencadeia e faz um avião cair, né, que faz um acidente de uma usina nuclear acontecer, uma batida, são várias coisinhas, né? Você não bateu só porque você estava olhando o celular, você estava em contramão, tem vários pontos a colocar. E tem o erro inteligente, que gera inovação. Então, é importante que o líder garanta como é que ele vai agir em cada um desses 3 erros, porque cada vez mais a necessidade da inovação, ela é o que diferencia a sobrevivência do negócio. Mas para inovar, voltando ao futebol, tem que estar na área para chutar para fora, né? Então, quantos mais eu chutar, mais chance eu tenho de acertar. Então, eu acho que vulnerabilidade, ou seja, criar um espaço seguro para as pessoas poderem inovar, e a questão da diversidade. Legal. Você traz uma outra temática também que eu acho legal, né? No papel da liderança, da inteligência positiva. Aí tem um outro livro... Inteligência emocional. Inteligência emocional. Aí falando da felicidade no trabalho, né? Aí tem uma outra dica de leitura, né? O jeito Harvard de ser feliz. Boa. Então, como que a liderança também tem esse papel de trazer uma positividade em relação aos desafios, né? Você falou muito do propósito, né? Então, olhando no Transformar de novo,
Como é que eu conecto esse propósito? E por muitas vezes o líder, para ele não ter burnout, ele fala, cara, mas eu vou ser vulnerável, mas apesar do desafio que eu tenho, é possível chegar no meu resultado, cara. Como é que eu trago isso? E aí eu quero trazer uma balança, é como você também não extrapolar esse positivismo, né, para trazer a realidade. Como é que você enxerga isso no papel do líder hoje, da resiliência, né, de garantir a entrega no resultado? Bem, tem várias coisas aí que você trouxe. Eu errei falando de inteligência emocional, porque você estava falando sobre, você chamou de inteligência positiva, a gente pode falar sobre felicidade. Ou sobre psicologia positiva. Psicologia positiva, né? A psicologia positiva, ela é um braço da psicologia, que no ano 2000, o Martin Seligman, que era candidato à cadeira da Associação Americana de Psicologia, ele faz um manifesto na campanha dele que a psicologia durante 50 anos, ela se preocupou em estudar as causas que causam depressão, ou seja, na metáfora durante 50 anos a psicologia estudou por que os aviões caem e os pilotos morrem. Então, os tipos de avião, tipos de piloto, mas ele falou assim, e os pilotos que pousam? E os pilotos que continuam voando? Por que a gente não estuda? Então ele chama de psicologia positiva o lado bom da vida, né? Por sinal, você que está assistindo o Veruncast agora, daqui 2 semanas, a gente vai ter, na primeira semana de novembro, em Curitiba, o 7º Congresso de Felicidade, né? Que é um congresso, eu já fui lá algumas vezes, o Gustavo Arnes, que é o idealizador disso, e vários autores, né? Como o professor Tal Ben-Shahar, que é o professor de Harvard, que não escreveu esse livro, mas ele é o professor que desenvolveu a teoria da felicidade. Então, eu vejo que o conceito da felicidade, ele até traz isso, né? Não é como é que eu consigo ser feliz, é como é que eu consigo ser mais feliz. Porque ser feliz é meio utópico, mas mais feliz, talvez ligar mais o ar-condicionado, talvez pedir um copo d'água a mais, talvez eu beijar meu filho. Ou seja, buscar mais feliz é uma coisa mais próximo de você colocar. Feito isso, quando a gente pensa como líder, né? Um dos conceitos interessantes, o professor Tal Ben-Shahar, ele fala do conceito do SPIRE, que é um acróstico em inglês, mas já traduzindo, de espírito, de físico, de inteligência, de relações e de emoção. Então ele faz uma teoria onde você deve regularmente se avaliar o quanto eu estou conectado comigo mesmo, o quanto eu tenho noção de que eu estou físico, o quanto eu conecto a minha mente com o corpo. Aqui vale a atividade física, aqui vale a questão da yoga, inteligência, o quanto eu continuo aprendendo, o quanto eu continuo me desenvolvendo, relações, né? As relações são fundamentais porque há um estudo de Harvard longitudinal de 75 anos, né, que acompanha os caras desde a década de 40, e mostra que as pessoas que chegaram vivas e se têm felicidade hoje, a essência é relacionamento. São pessoas que continuam jogando seu baralho, jogando. Sabe quando você encontra um grupo de velhinhos no clube, na praia, que são amigos há muito tempo? Nós somos seres sociais, ali, né? E por último, as emoções, divertidamente. Se você não assistir, vai assistir, porque a emoção é algo. É a foto. O sentimento é o filme. Então, quando eu falo de emoção, eu estou falando de algo que vem de uma maneira inconsciente. Então, quem assistiu divertidamente sabe sobre cada uma das emoções, e todas as emoções são boas. Sim. Então, o que fecha isso para o líder? Para o líder criar esse espaço onde as pessoas se sintam valorizadas, que as pessoas possam cumprir o propósito delas, ele tem que criar esse espaço de reflexão, de clareza de propósito, né? E talvez uma das coisas que a gente coloca no livro, e a gente fez isso no curso, é você construir a sua declaração de propósito, né? Mesmo que seja 1.0 e que você regularmente vai aperfeiçoando, você como líder ter uma clareza do porquê você está nessa posição, né? Então, uma declaração de propósito, ela tem que ter o verbo, ela tem que ter quem são as pessoas que vão ser impactadas, ela tem que ter qual é o que você vai fazer e, por último, quais são os seus pontos fortes. Então, a declaração de propósito, veja, ela precisa do autoconhecimento, que eu preciso saber quais são os meus pontos fortes. Ela precisa entender qual é a principal atividade que você tem que ver com a liderança. E tem que ver do entorno, né? Então, contribuir de forma criativa e significativa para o desenvolvimento de líderes. Essa, por exemplo, é a minha declaração de propósito. Então, quando eu for dormir hoje, ou quando eu for meditar, eu falo, cara, eu consegui contribuir de uma maneira criativa e significativa para o desenvolvimento de líderes, aqui no Veruncast, é amanhã onde a gente vai ter o nosso evento, é à tarde quando eu vou estar no hotel dando aula, né? À noite quando eu vou estar participando. Sim. Então, é você olhar o seu tempo
né, e você perceber que você está aderente ao que você valoriza. Né? O Drucker dizia, né, que se você disser o que você valoriza, eu posso até acreditar, mas se você deixar eu ver o seu extrato bancário e a sua agenda do passado, eu vou dizer de fato o que você valoriza. Porque o que a gente valoriza é a maneira que a gente gasta o nosso dinheiro e o nosso tempo. Então, se você diz que você valoriza a qualidade de vida, o que no seu extrato bancário tem de qualidade de vida? É o pagamento da academia, do check-up, do remédio, das férias, né? E o que tem na sua agenda? Tem você ter ido lá com o seu filho, ou seja, você olhar a sua agenda do passado e o teu extrato bancário é o que você valoriza, porque é o que você dá valor, né? Então, isso é uma maneira de você avaliar a tua prática. Muito bom. Bom, hein? Acho Vamos perguntar pra audiência o que foi útil aqui, né? Não, então, pra fazer esse exercício de... Eu sei que você fez aqui. Não, vamos lá. Dependendo do Paulo, acho que a gente vai ficar aqui, pega a estreia do líder todo, mata de uma vez. Vai ter um segundo livro aqui na estreia do líder, né? Vai ter um segundo livro aqui. Veruncast 2, né? Que a agenda dele é complexa, complicada, já foi difícil trazer ele aqui, então é cheio de... Porque é muito conhecido, né, então não dá pra gente fazer a estreia do líder todo. Mas vamos ver se eu fiz meu dever de casa aqui, né? Por favor. Vamos ver se foi o que foi útil aqui. Vamos ver se eu fiz eu gostei de ver, tá casa aplicando. Aqui. Falamos com o Paulo Campos, referência em liderança. Ele se define como facilitador de aprendizagem. Conhecemos a história dele, falou um pouco sobre ser monitor de matemática, interessantíssima história. Falou uma frase importantíssima: liderança é um esporte de contato. Ficou guardado. E que o sucesso de um bom líder é preparar sucessores. Falamos sobre a importância do exemplo, de dar exemplo, a questão do ter versus o ser. Boa. Né? Outra frase para ficar na cabeça: aprender não é colocar conteúdo para dentro, e sim conhecimento para fora. Sensacional essa frase. Muito boa. Falamos sobre o desenvolvimento do processo dele, desde as colunas, do livro, até o treinamento da estreia do líder. E aí depois falamos sobre a importância do feedback, a questão do líder de si versus líder de outros, que um bom líder é ser dispensável, né? Questão também da psicologia positiva, da vulnerabilidade, da importância da diversidade. E aí eu pergunto para você, o que foi útil para você? Que foi? Deixa nos comentários, Boa. Ô, pessoal, manda um direct pro Gustavo no Instagram. Não tem Instagram ainda não? LinkedIn, Gustavo Roberto. Esse negócio de Instagram ainda vai deixar um pouco mais pra frente. Isso aqui é um desafio meio dele, tá? O livro foi o primeiro desafio, agora o Instagram eu vou conseguir convencê-lo, viu, pessoal? Mas, Paulo, muito obrigado. Que honra ter você conosco. E, sem dúvida, muito útil para mim. Acho que diversos aprendizados de novo, né? Então, acho que interação muito rica. Deixo aí nosso agradecimento em relação ao Veruncast. Que bom estar de novo contigo amanhã, né? Então, palavras finais para você, viu, Paulo? Bem, primeiro foi uma honra ter vindo aqui, a gente conseguiu casar nas agendas, né, e fala aí o Joel que tá aí com a gente, né, a hora que fechou a participação do evento de amanhã, no Connection, eu liguei imediatamente pro Joel, falei, Joel, posso ir na quinta de manhã para gravar? Ele falou, pode vir, então pode me chamar outras vezes, que é um prazer sempre estar contribuindo, e aqui eu fiquei muito feliz também de ver algumas ideias que a gente conversou no programa, né, de formação, que vocês aí já se apropriaram, estão colocando na prática, então, só posso agradecer a tua audiência, a tua paciência e o convite de vocês dois aí. Legal, a gente que agradece. Obrigado, pessoal. Valeu, pessoal. Abraço. Abraço. Este episódio contou com o apoio da Verum Institute. Quer ficar atualizado com os conceitos e práticas que estão revolucionando a indústria da construção? Conheça a nossa trilha de formação AWP. Estude com profissionais que são referências no setor e conquiste um certificado reconhecido internacionalmente. Acesse www.veruminstitute.com.br e garanta seu passaporte para essa jornada de conhecimento rumo ao sucesso profissional. O Veruncast é uma produção da Verum Partners e da Verum Institute. Este episódio contou com roteiro e produção de Joel Corsini, edição e pós-produção Grace Lisboa, logística Camila Ishikawa, marketing Valéria Trombini e Bruna Sanino. A Verum Partners e a Verum Institute estão no LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook, Spotify e nos principais agregadores de áudio. É só nos procurar e seguir a gente por lá. Até o próximo episódio.